Hoje no Repórter MT eu converso com o professor doutor Sérgio Pereira dos Santos, ele que é vice-coordenador do NEPRE, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, vinculado ao Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor Sérgio, agora no mês de novembro a gente tem a data do dia 20, que é Consciência Negra, e no estudo na UFMT ele já tem ali um longo período. Como que é a questão racial na sociedade brasileira? Isso. É uma questão muito relevante, porque tal questão, né, a questão racial, ela faz parte da formação social brasileira, no seu processo de gênese, né, de origem, no sentido de que essa sociedade ela vai ser formada, né, com várias características, né, e uma das suas características é uma sociedade calcada num sistema escravista, que caracterizou o Brasil até o século XIX, né? E é uma característica que mesmo depois da abolição ou da pós-emancipação a gente verifica que associar a população negra à precarização, né? À subalternização, inclusive a elementos suspeitos, né? A questão da criminalização da população negra. Então isso é fruto de um país que ainda não resolveu, né? Não resolveu o problema das desigualdades raciais. Problema esse em que é dificultado por uma compreensão de sociedade que pensa que o Brasil, baseado numa ideia de democracia racial, que pensa que o Brasil é um país isento de relações desiguais entre brancos e negros. Ou então associar de que o Brasil, o problema que a população negra vive é relacionado à questão da pobreza. Ou então entender de que o fato de nós sermos de uma sociedade miscigenada dificultaria definir quem é negro, portanto o problema racial ele não existiria. Mas nós sabemos que o racismo ele se caracteriza como estrutural na sociedade brasileira. Negar o racismo é um problema? Então, né, como ele é um problema estrutural, ou seja, inclusive a forma pela qual o racismo se caracteriza é na sua negação. Nós somos um país miscigenado, o Brasil, o problema do racismo é vinculado à pobreza, ou quando acredita-se que o próprio negro é racista. Né? Nessa perspectiva, a gente verifica que as relações harmoniosas elas fazem parte do Brasil. Né? No Brasil, como é que funciona o racismo? Tem uma característica em que a gente percebe, ao mesmo tempo que um país que permite uma espécie de amistosidade entre brancos e negros, né, você verifica, por exemplo, no Pelourinho, brancos e negros lá, você verifica no Carnaval, que é um exemplo mais bonito da nossa miscigenação, né, da mistura das raças. Então, uma característica do racismo é uma sociedade que tem uma permissividade de um contato amistoso entre as raças. Só que esse contato amistoso entre as raças, ele está atrelado com hierarquias raciais. Né? O fato de um patrão branco ter uma empregada comendo na sua mesa, isso que é uma relação afetiva, amistosa, não significa que não tenha uma definição dos lugares sociais de cada um. Não significa de que essa amistosidade não tenha uma hierarquização entre ambos. Então, o Brasil é isso, né, nessa perspectiva de que essa miscigenação, ela confunde o país, isso define até política pública, confunde a ideia de que o fato de nós sermos miscigenados não tem um problema racial. Nós sabemos quando a população negra, por exemplo, o racismo se caracteriza em dois aspectos mais explícitos. O racismo interpessoal, que é aquele racismo que o menininho negro na escola é chamado de cabelo de tição, de bombril, de ladrão, né? E também aquele racismo institucional, que é aquele racismo que você verifica, por exemplo, a desigualdade no mercado de trabalho. Sim, a gente teve até agora recentemente, né, o IBGE apresentou dados mostrando isso, que o negro ganha na mesma função quase metade que um branco na mesma função com a mesma formação. Sim, né? Isso são dados históricos, né? Isso também tem esses dados, eles têm relações com a forma pela qual o Brasil se caracteriza. Então está avançando, professor? Porque se os dados eles ainda estão ali mostrando uma lentidão nessa mudança, tem avanço? Sim, mas antes dos avanços, mas por que existe essa subalternização, essa desigualdade racial no mercado de trabalho? Em razão de que o racismo ele operacionaliza
no mercado de trabalho, como em outros âmbitos sociais, né? Existe uma associação da população negra à subalternização, existe também uma explicação baseada nas condições sociais, por exemplo, o acesso da população negra na universidade, na educação básica, as trajetórias da população negra, e também baseado em barreiras raciais que dificultam a entrada da população negra no mercado de trabalho. Isso também, por exemplo, por que o negro recebe menos que o branco quando o branco e o negro ocupam a mesma função? Porque existe qualificativos, né? Mesmo eles tendo o mesmo grau de formação acadêmica, mesmo grau de formação profissional, e por que um recebe mais do que o outro? Por marcas raciais. Por quê? No sentido de que existe ideologias, né? Imaginários que vai repercutir em prática das pessoas que estão, por exemplo, um dono de uma empresa, né, que vai, o pessoal do recursos humanos, que vai definir essa definição de que vai receber menos, quem vai receber mais, baseado em concepções racializadas, né? Nos últimos anos, né, houve muitos avanços, né? Existe ainda uma desigualdade raciais em todos os aspectos sociais, mas nos últimos anos, né, em decorrência das ações políticas dos movimentos negros, que conseguiu atingir o Estado brasileiro, né? Nos anos 90, o Estado brasileiro, primeira vez historicamente, ele vai reconhecer o racismo no Brasil, e a partir daí, o Estado brasileiro, a partir também de organizações internacionais, por exemplo, a ONU também, a Unesco, e a ação do movimento político, do movimento negro, vai fazer com que o Estado brasileiro, a partir do final dos anos 90, comece a trazer para o Estado brasileiro políticas públicas de promoção da igualdade de direitos para a população negra. Então, o professor está dizendo aí, né, a igualdade de direitos. Então, o negro vai tendo mais espaço garantido por lei e esse impacto nas relações raciais. Os brancos, eles também estão acompanhando essa evolução, percebendo da importância e percebendo que tem esse papel de devedor. Dentro de uma concepção de uma sociedade com características democráticas, igualitárias, pautada numa concepção de justiça social, né? Quando o Estado brasileiro, né, faz políticas públicas, né, de promoção da igualdade de direitos para a população negra, não é só a população negra que vai ser beneficiada, calcada nessa concepção democrática de sociedade, né? Quando, nos últimos anos, houve uns avanços, por exemplo, a entrada do negro na universidade, houve uma melhora, né, a partir das políticas de ações afirmativas, né? No entanto, ainda você verifica uma subalternização, você verifica uma diferença ainda de brancos e negros, principalmente nos cursos mais elitizados e brancos, você verifica, né, ainda uma desigualdade racial, mas você verifica também, apesar dos avanços, você verifica também que a sociedade ainda vive os casos de racismo na universidade, você verifica ainda que a sociedade parece que não aceita o negro fora do lugar que o racismo coloca para ele. Né? Parece mesmo dentro de uma universidade, mesmo de espaços de construção de conhecimento. Porque aí, né, a ideia de que quando a população negra sai daqueles estereótipos do precarizado, né, da criminalidade, que a sociedade coloca isso no imaginário negativo, né? Quando a população negra, né, que sempre historicamente teve acesso de forma diferenciada em relação ao branco, mas quando a população negra tem acesso à universidade, os casos de racismo estão aparecendo muito. Não porque estão aparecendo agora. O Brasil ele é calcado numa estrutura racializada em que essa racialização ela funciona não se falando em racismo. A sua negação é uma forma de continuar a sua reprodução. Então, a sociedade tem que ser reeducada, né, tem que ter um processo pedagógico para reeducar de que certos espaços, principalmente os espaços de poder, não devem ser definidos por características sociais, raciais ou de gênero. Né? A sociedade tem que ser politizada de que a sua estrutura de formação original ela foi calcada numa sociedade branca, numa sociedade católica, hétero e numa sociedade machista e sexista. Né? Essa sociedade ela tem que aceitar de que pessoas, principalmente de marcas raciais negras, elas devem ocupar esses espaços de poder e nós aceitamos essas condições sociais. Né? Então, quando nos últimos anos, né, as políticas, por exemplo, o que houve de mudanças? Né? A Secretaria de Política de Igualdade Racial, que foi a CEPI, né? A Lei 10.639, que é uma lei que permite a mudança dos currículos, que se refere à formação da cultura africana e afro-brasileira, né? O Estatuto da Igualdade Racial,
Então, nos últimos anos, as políticas de ações afirmativas, né, na universidade, que é a Lei 12.711, nós vimos avanços, né? Mas esses avanços foram vistos como um consenso nacional? Não, né? Porque nós estamos discutindo espaços de poder. E espaços de poder, numa estrutura social calcada em desigualdade e hierarquia, uma parte de uma sociedade que sempre se beneficiou dela vai ficar em conteste. A questão da cota mesmo social, né? Tem ainda muitas críticas em relação a isso. Porque ao mesmo tempo que é uma sociedade que não, em linhas gerais, né, não tem uma espécie de ficar com uma espécie de medo ou com nossa, vamos mudar a desigualdade racial. Isso não é muito, né? A gente fica muito preocupado, a gente não se preocupa muito porque que existe uma subalternização entre relação brancos, negros no ensino superior, né? Parece que a sociedade ela fica mais chocada com possíveis mudanças de igualdade social do que de discutir a própria desigualdade que há na universidade. Então, parece que a gente fica muito preocupado se a universidade vai fazer uma política de igualdade para a população negra na universidade, né? E a gente não fica preocupado por que essa população negra não chega lá e quando chega sofre racismo, né? E a gente tem pesquisas que provam que por que as pessoas, muitas pessoas são contra as políticas de cotas na universidade, principalmente para a população negra, né? Porque, ó, que interessante, as políticas para mulheres, por a Lei Maria da Penha, é uma ação afirmativa para a população das mulheres, porque as mulheres, elas, ou por exemplo, a lei de feminicídio, né? É uma lei que protege as mulheres, né? Então, às vezes não funciona, mas tem uma lei que protege as mulheres. É uma política de cotas, né? O Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma política de cotas. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma política de cota, porque vai atingir os idosos e as crianças, e as mulheres. Mas quando a gente fala política para a população negra, não, aí não pode. Então, que sociedade é essa que permite uma política específica para grupos como mulheres, idosos e crianças e que não aceita a população negra? Isso é uma prova de que o racismo existe. O fato de nós estamos discutindo, né? Houve um avanço, porque hoje está se discutindo mais o racismo, né? Mesmo nós sabemos que esse racismo, quando se discute, nós temos várias formas de burlar. Por exemplo, falar que o problema do racismo ele é de classe, ou falar que que o próprio negro é racista, ou que o país é um país miscigenado e que não tem como definir quem é negro. Mas como que não tem como definir quem é negro? Que as pesquisas provam que na polícia, em linhas gerais, existe características, né, na estrutura da polícia, com todas as exceções, mas existe ainda características de elemento de suspeição. O sistema judiciário, por exemplo, o advogado, a população negra que é atendida pelo sistema judiciário, as pesquisas mostram de que o advogado que vai atender a população negra ele é menos desqualificado, a morosidade do processo para a população negra demora mais. Na medicina, nos hospitais, no sistema único de saúde, o atendimento da população negra ele é menor, né? A população negra é menos tocada pelo médico, né? As mulheres, as anestesias para as mulheres negras é menor do que para a branca, porque acredita-se que o parto normal... Tudo respaldado por pesquisa, né, professor? Porque prova-se que a mulher negra ela aguenta mais o tranco para ter o parto normal, e a mulher branca tem que ser mais protegida para anestesia. Isso está provado em pesquisas. Essa questão também da sensualização do negro e da negra, né, da sexualidade, também é uma maneira de desviar do aspecto da intelectualidade. Porque as teorias raciais, né, que vai justificar a superioridade de um grupo e a inferioridade do outro, as teorias raciais elas caracterizam o grupo inferior e o grupo superior. O grupo superior, no caso branco, colocado na sociedade como superior, ele vai ter características de um sujeito apto para a inteligência, para a beleza, para a idoneidade, para a humanidade, né? A população negra, nessa relação de desigualdade, de inferioridade, vai ser colocado como o pobre, vai ser colocado como um sujeito apto para força física, força bruta, para sexo, trabalho braçal. Isso justifica a escravidão. Que a população negra ela tem uma predisposição latente para a lascívia, para a sexualidade,
Né? Por isso que eu não falo assim, um negão. Ah, não posso ver né? o negão. A gente quer um negão para ter relações sexuais, mas a gente não quer ter um negão para entrar na universidade. Então, essas características das teorias raciais, elas definem o papel de cada um na sociedade. E o 20 de novembro, ele se constitui, diferentemente do 13 de maio, que ele é muito bem visto pelo movimento negro, porque o 13 de maio tem a ver com uma ideia de superação do sistema escravista, em que o Estado brasileiro ficou ausente de políticas públicas para a população negra. Né? O 20 de novembro ele é simbólico no sentido de que para a gente reavaliar, né, que sociedade é essa que ainda coloca o critério racial como definidor de direitos, né, definidores de oportunidades sociais, definidores de igualdade. Né, no sentido de que é para a gente verificar em todos os aspectos sociais como é que a raça ainda ela operacionaliza. A classe social ela é uma categoria que promove privilégios e desigualdades. O gênero também. A raça também ela provoca racismo. Então é diferente de um branco pobre, quando ele é negro, pobre. Ele vai sentir mais essas manifestações. O branco pobre, ele vai sofrer características de opressão calcado na classe social. Né? Ele vai sofrer preconceito, ele vai sofrer dificuldades sociais, né? Ele vai ter poucas oportunidades sociais por ele pertencer à classe social pobre, né? Ou a uma classe popular. No entanto, por ele ser branco, ele vai ter muito mais vantagens sociais que um negro de classe média alta, por ele ser branco. Né? E um negro de classe média alta, dependendo da relação que ele possa estabelecer, mesmo ele sendo um negro de classe média alta, ele pode sofrer discriminação racial ou pode ser morto, como já aconteceu. Então, o racismo, ele operacionaliza, por exemplo, 70%, segundo o IPEA, 70% da população negra é pobre. Então, existe uma relação de classe e raça. No entanto, o racismo, ele operacionaliza em qualquer classe social. O fato de um negro que ascendeu socialmente, né, o empresário negro. Não blinda ele dessa Um empresário situação. negro, milionário. Se você entrevistar como tem pesquisas que entrevistam empresários negros, esses empresários negros, eles têm várias narrativas que expressam que mesmo eles estão nas condições sociais como empresário negro, ele sofre estereotipia, ou como já foi abordado pelo segurança que chamou a polícia porque achou que aquele empresário estava no seu apartamento, que foi pegar o seu apartamento, o cara da guarita novo achou que ele ia roubar e chamou a polícia, mas ele morava no apartamento. E professor, quando a gente fala em mercado de trabalho, existe uma lei aqui em Cuiabá que não pode mais você dizer boa aparência. No entanto, a boa aparência, ela está no subjetivo da pessoa que dissocia o negro quando se pensa em boa aparência? A boa aparência é o branco? Porque mesmo sabendo que tem leis, né, que impede, né, que coloca esse critério de boa aparência, porque é associado não só à questão racial, né, é associado também a outros critérios, por exemplo, a questão também de estética, a questão também de vestimento, de classe social, né? Mas também o termo boa aparência no Brasil tem a ver com a questão racial, né? Critério de quem é o belo, quem que não é o belo, quem que tem aparência, historicamente, quem tem uma aparência, né? E essas questões a gente verifica que quando você liga a televisão, né, e verifica que há uma sobre-representação de brancos na imagem que as empresas querem passar, né? Então, mesmo tendo uma população de sua maioria negra. Mesmo tendo uma população mais de 50% negra, e você verifica que mais de 95% das pessoas que representam os telejornais, né, as modelos são brancas. Protagonistas de novela. Os protagonistas de novela, apesar de alguns avanços que houve nos últimos anos, mas ainda muito pequeno, né? Por exemplo, nas propagandas, às vezes você vê o negro lá, mas você vê o negro lá colocado lá no fundo, é o que menos fala, né? Ou colocado em funções precarizadas. Então você verifica ainda que o critério racializado no que se refere quem tem uma boa aparência ou quem não tem, ainda é calcado no racismo, né? A gente verifica ligado a negritude está ligada à feiura. Isso que o racismo coloca, né? E o branco está colocado como puro, como belo, como perfeito, né? E sabendo que essa questão de beleza, ela muda historicamente,
né? Vai mudando no Renascimento, as mulheres que eram colocadas como belas eram mulheres obesas. Mais obesas, com mais formas, mais curvas. E isso vai mudando. Só que no Brasil, por ter um racismo estruturado, ainda essas características de quem vai ser o belo ou de quem vai ser o feio são calcados em características raciais. Mesmo com as mudanças que houve nos últimos anos, né? E um exemplo, um colega nosso, né, comentando foi comprar um carro e ali o carro foi passado para ele que já tinha sido vendido pela questão da aparência, que ele não estava com uma vestimenta que dissesse, né, simbolicamente que ele teria condições de comprar aquele carro. Se fosse um negro, seria ainda pior esse tratamento? No primeiro caso, ele foi discriminado por o vendedor achar que ele, por ele ter características, né, pelo tipo de vestimenta, o vendedor achar que ele é pobre e que ele é pobre e não tem condições de comprar aquele carro. Então ele discriminou ele por ele ser pobre. A partir também do que ele pensa que é boa aparência, né? Para ele, esse rapaz não tinha boa aparência. E para boa aparência de perfil de comprador de carro. Comprador de carro. Mesmo ele sendo branco, mas o critério de impedimento de ele achar que ele poderia comprar foi o fato dele ter características de pobre no que se refere à questão social. Em linhas gerais, quando a pessoa é negra, mesmo se essa pessoa negra for um empresário que pode comprar uns 3 carros ali na concessionária, né, possivelmente há uma grande chance dele, mesmo se ele tiver de terno, né, há uma grande possibilidade, e pesquisas já fizeram isso, né, e a gente verifica isso no nosso cotidiano, quando a gente entra numa concessionária para comprar um carro, para verificar o carro, para dar uma olhada no carro, como todo mundo faz, a gente verifica que ainda, quando atende a gente, você verifica que a pessoa não olha nos seus olhos, não coloca a mão no seu ombro, quando coloca assim no ombro de outras pessoas. E quem atende, né? Sendo branco ou negro, indiferente? Sim, porque a ideologia racial, né, ela penetra na cabeça, na mentalidade de todos, né, de branco e de negro, sabendo que sempre são mentalidades anti-negro, não é anti-branco. Né? O negro ele pode reproduzir. Negro ter reprodução, o negro ele pode reproduzir, né? O negro ele pode reproduzir as ideologias raciais, mas é anti-negro. Ele vai reproduzir uma ideologia que prejudica ele próprio. Mas quem está beneficiando nessa reprodução é uma pessoa branca. Né? Ou seja, a mulher, por exemplo, a minha mãe, ela me ensinou muitas coisas machistas. Mas esses ensinamentos machistas não beneficiam a ela. Beneficia ao homem que está nessa condição de machista. Então, tanto o oprimido quanto o opressor, ou seja, tanto a mulher quanto o negro, também eles podem reproduzir a ideologia racial, sempre sabendo que essa reprodução está beneficiando o branco e o homem. Né? Porque, e às vezes, quando o negro reproduz a ideologia racial, o que é ser negro? Num país racista. Eu quero ser negro? Num país que fala que o negro é ladrão, que o negro é pobre por ser... Não que o pobre não seja digno, mas no sentido de que por ser negro já é pobre. Mas aí questiona o negro que quer ficar branco, mas não questiona o branco que quer fazer bronzeamento e ficar negro. No sentido também de já que, uma maneira de fazer essa diferenciação. Porque existe essa ideia, né, de que parece que existe uma ideia clássica de que quando o negro tem ascensão social, existe a compreensão de que ele pode deixar de ser, não sei se isso existe, né? Ele usa a atitude que socialmente é colocada como branco. Né? As pesquisas provam hoje de que na população negra, quando está em processo de ascensão social, né, nesse processo, que é o meu caso, nesse processo, quando você chega na universidade, é que você começa a ter acesso à universidade, a conhecimentos, ao movimento social, a cinema, a artes, e que você vai discutir essas questões e você começa a ressignificar todo o processo do que é ser negro no Brasil. Né? Então, o fato de um negro, de uma mulher negra ter chegado na universidade e ela pertencer à classe média, não significa que o racismo ele não vai operacionalizar. Né? O racismo ele atinge qualquer classe social que a população negra possa estar. A pobreza, ela explica, existe uma associação entre pobreza e raça. Né? 70% da população negra é pobre. Então, existe uma associação entre pobreza e classe. No entanto, o fato de existir pessoas negras ricas não significa que o racismo não vai operacionalizar na sua vida. Né? O racismo ele foi feito para negro pobre, negro analfabeto. O racismo foi feito para a população negra, contra a população negra. Né? Então, qualquer situação que a população negra possa estar, enquanto o racismo existir, vai beneficiar o negro, vai prejudicar o branco. Mesmo o branco pobre. Que experiência mais marcante você tem, pessoal, em relação a isso?
é que quando tem várias, né? E esse exemplo que eu vou dar muitas pessoas negras, do vendedor de picolé até o empresário negro, ele pode sofrer isso, né? Ou seja, não estou falando um caso pessoal, personalista, mas um caso pessoal que metade da população brasileira sofre, né? Enfrenta, né? Por exemplo, você sair no sábado, sair à noite para você comer, né? E você desce para ir lá para ver uma apresentação artística, e aí você com um colega negro, doutor também, né? Um professor que tem uma casa mais de R$1 milhão. Eu estou falando isso para vocês entenderem, no sentido o fato da população negra ter bens não significa que o racismo não opera. Então, nesse sentido, em que a gente sai e 2 policiais colocam 2 armas na nossa cabeça, e quando a gente fala que nós somos 2 professores da FMT, eles não acreditam nisso e dá uma coronhada na nossa cabeça, né? E lá no final eles verificam que nós não tínhamos nada de errado e liberam a gente e ainda agradece, obrigado por contribuir pela Polícia Militar. Né? Então o fato de nós sermos 2 professores doutores negros, né? Quando eles viram nós 2 negros de longe, né? Chegou 2 negros, então qual o critério racial, qual o critério que colocou que são 2 suspeitos? Né? Independentemente se ele tem passagem na polícia, se ele é suspeito naquele momento ali ou não. Chegou 2 negros, aquele ditado. Podendo ser um policial branco ou negro, né? ter essa atitude, né? Era um ditado que era esse ditado que eu vou falar agora, e ele até recentemente nos cursos de formação da Polícia de São Paulo era gritado por alguns policiais na formação: negro parado é suspeito, negro correndo é ladrão, negro voando é urubu. Nossa. Então, a gente tem narrativas, a gente é confundido na universidade, a gente é confundido com segurança, a gente é confundido como uma pessoa que vai roubar o carro do estacionamento, a gente é questionado o que você está fazendo ali no prédio, e depois a pessoa descobre que você é funcionário ali, um professor doutor da universidade, né? Então, o fato da população negra galgar escolaridade de alto nível não significa que a ideologia racial não vai personalizar na sua inter-relação com as pessoas. Então, o racismo, ele ainda, infelizmente, ele faz parte das relações interpessoais do povo brasileiro, da nação brasileira, e também ele faz parte da institucionalização das nossas relações na universidade, no mercado de trabalho, no sistema jurídico, no sistema político. Professora, a gente teve aí recentemente a polêmica da frase do jornalista William Vac, que fez um comentário e esse comentário vazou e ele foi até afastado da emissora por conta disso. Que é um comentário, frases que elas persistem, são cotidianas. Como que o núcleo vê esse tipo de comentário, esse tipo de atitude? Como que acontece? Eu li algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, ele fez esse comentário, mas ele não é racista. É um comentário que ele fez porque faz parte da cultura brasileira. Como é isso em relação à cultura? Algumas frases, alguns pensamentos, algumas atitudes. Não, mas a pessoa não é racista, porque ela estava só brincando. Então, faz parte, né? Ou seja, faz parte da cultura brasileira, né, que foi historicamente construída, né? O problema é a gente achar que, pelo fato de pertencer à cultura brasileira, pensar que isso já está naturalizado, né, isso já está engessado na nossa cultura, portanto não pode mudar, né? Pelo contrário, né? Ou seja, o racismo, Nelson Mandela, ele tem uma frase muito bem conhecida que ele fala: ninguém nasce racista e ninguém nasce antirracista. As pessoas absorvem na socialização, as pessoas aprendem, né, as linguagens, as nossas observações, nós aprendemos o que está na sociedade. Então, o que o jornalista aponta, ele expressou, né, ele foi o porta-voz de uma expressão que caracteriza as nossas mentalidades sociais, as nossas relações sociais, em que a forma pela qual o racismo ele é estruturado, uma das formas dele se manter e de ele existir é a gente não discutir ele. E achar que essa frase é uma simples frase da cultura brasileira, portanto não deve ser questionada porque faz parte da cultura brasileira. Mas que questão é essa? Uma cultura brasileira racializada, racista. Então, nesse sentido, a gente não pode naturalizar falas, e quando o jornalista branco, naquele espaço de poder que ele está, ele fala aquilo, ele está falando de mais da metade da população. Uhum. E ele está falando mais da metade da população, portanto, ele está falando do país.
Né? A questão racial, ela foi construída no Brasil com uma estrutura de nação. A sua superação tem que ser pautada num projeto de país. Achar que as cotas para a população negra na universidade, achar que vai beneficiar só o negro, é uma compreensão muito pequena. Vai beneficiar um projeto de país que se quer democrático. Muitas pessoas falam, hoje, felizmente, a minha filha está fazendo medicina com negro. Eu, quando fiz medicina, eu não tinha negro. O único negro que tinha era o porteiro e a mulher da cozinha. Agora, minha filha está tendo a oportunidade que eu não tive, ela está tendo um coleguinha negro no curso de medicina. Então, algo interessante, né? A não ser se a pessoa, né, se uma sociedade ela quer retornar, ela quer manter-se como conservadora, em que se caracteriza em que a população negra se mantém no seu lugar, ocupando funções precarizadas e ocupando a população carcerária, né? A questão da branquitude, que a branquitude nos espaços e manter uma estrutura de classe social, manter uma estrutura de raça e de gênero. Né? Mas se nós pensarmos numa sociedade, né? Aí essa questão do jornalista é pensar também de que se o racismo foi uma construção que foi ensinado, né? Nós temos que pensar numa sociedade também que nos seus currículos, né? Numa universidade, na estrutura da educação básica, que os seus currículos sejam repensados, que as formações dos professores sejam repensados, no sentido de permitir uma formação educacional em que seja calcada em critérios, em características antirracistas. Né? Por exemplo, quem foi o Luiz Gama? Né? Quem foi o Abdias do Nascimento? Será que nós tivemos cientistas negros ao longo da história do mundo? A questão da informação, né? Sobre cientistas negros. A medicina, né? A arquitetura. Né? A primeira universidade que foi criada no mundo não foi criada no espaço europeu, não foi criada no espaço norte-americano. A primeira universidade do mundo, no século IX ao século XI, foi a universidade num país africano chamado Mali, chamada Universidade de Timbuktu. A primeira espaço de produção de conhecimento acadêmico foi feito no espaço africano. Então, que conhecimento é esse que é negado na nossa formação? Mas não se nega a nós, brancos e negros, que a população negra está ligada à precarização, à subalternização, a uma coisa suja. Né? Os nossos currículos ainda estão envenenados por essas ideologias raciais. Né? E professor, a partir de todas essas ações afirmativas, toda essa legislação, de todo esse movimento que existe no país como um todo, qual a expectativa para que realmente na prática isso impacte nas relações raciais, para que frases desse tipo, como foi feita aí pelo jornalista William Vac, deixe de existir, ou que as pessoas repensem e também se coloquem, e que exista por parte dos brancos também assumir o seu papel no sentido de se perceber reproduzindo coisas que hoje é crime. Racismo é crime. Uhum. Então, né, do ponto de vista das relações, a gente pensar, primeiro admitir, né, admitir que ainda isso não há um consenso social, né? Primeiro admitir, e o Estado brasileiro, em linhas gerais, nos últimos anos, vai reconhecer, isso não há um consenso social, reconhecer o racismo, portanto, as suas práticas enquanto Estado devem modificar a partir de políticas públicas, né? Primeiro é a sociedade reconhecer o racismo. As práticas racializadas, as desigualdades raciais que as pesquisas de variados órgãos de pesquisa já apontam há anos, essas desigualdades em todos os âmbitos sociais, reconhecer que há o racismo. Não justificar também pela cultura reproduções racistas. Não adianta você resolver um problema que se não reconhece ele. Primeiro reconhecer o problema, que há um racismo estruturado, e depois, né, fazer ações, né, em todos os âmbitos, nos aspectos familiares, né, nos aspectos das escolas, dos aspectos jurídicos, né, dos aspectos políticos, né, e dos aspectos sociais. E simbólicos também, né? Você modificar, acho que uma via, né? Enquanto professor da universidade, enquanto vinculado à UNEP, né? Um núcleo de pesquisas que fazem pesquisas sobre a questão racial, uma via importante para modificar essas mentalidades, essas práticas, essas ações racistas, uma via fundamental é a partir da formação.
a partir do sistema educacional, né? Que produzir, né, um livro didático, né, produzir formação de professores na licenciaturas, no bacharelado, né, que é para a gente modificar nossas práticas, nossas mentalidades, portanto, nossas relações, né?